Olá pessoal, eu sou Marcele Feitosa e começa agora mais um Mundo no Campus do mês de março. Eu sou Matheus Marques, nós somos estudantes de jornalismo e repórteres da TV Unifor. Nessa edição você confere tudo sobre a vinda do Caminhão Cidadão, uma iniciativa que promete a emissão de documentos gratuitos e daqui a pouco chega aqui na nossa universidade. Você também confere como foi a Feira das Nações, um momento em que os estudantes estrangeiros e brasileiros conheceram mais sobre o intercâmbio acadêmico e os programas de dupla titulação. Além disso, tem muita energia e descontração na manhã de integração do curso de Estética e Cosmética da Unifor. Você ainda confere como foi o lançamento do livro Fortaleza Amada, obra publicada em celebração aos 300 anos da capital cearense. E tem mais! Nesse Mundo do Campus, você acompanha como foi o Modo On Day, um evento de imersão no universo da moda, com foco em criatividade, prática e desenvolvimento de ideias. Nessa edição você não pode perder a cobertura da palestra com a artista Mari Nagy. Ela comenta sobre as pesquisas realizadas para a primeira residência artística internacional da Unifor. Tem também o nosso Campus em Foco, te contando as próximas programações na Universidade de Fortaleza. E uma entrevista exclusiva com ela que é apaixonada pela cultura de cordel, Paola Torres, médica e professora na Unifor. Roda a vinheta, editor! Para começar o programa de hoje, vamos ver como foi a manhã de integração do curso de Estética e Cosmético da Unifor. Um momento de descontração, onde alunos puderam conversar e se conhecer melhor. Vamos dar uma olhada? Uma experiência que reúne aprendizagem, convivência e interação. Essa é a proposta de um evento já conhecido pelos alunos do campus da Universidade de Fortaleza. A manhã de integração do curso de Estética e Cosmética. A iniciativa busca acolher os alunos e fortalecer vínculos entre estudantes e coordenação. A gente busca sempre integralizar todos os semestres, né, o conhecimento entre eles, os alunos, conhecer todos os professores, principalmente o pessoal do primeiro semestre que não conhece, todos ainda não tiveram esse primeiro contato, e também com o centro acadêmico, né? Então a gente faz aí mesmo esse processo de globalização do curso. A manhã de integração é importante porque ajuda a integrar os alunos de diversos semestres, né? Então compartilha em relação à experiência, né, conhecimento. Serve também como uma fonte de network entre os alunos, né, para conhecer possibilidades, porque a gente tem no curso vários alunos que já trabalham na área da estética, né? Isso ajuda a aproximar em relação a esses alunos e já ver futuras vagas de emprego mais na frente, né? Mas assim, o objetivo principal é integrar os alunos do primeiro, segundo, até o sexto semestre, para ter um curso mais coeso, né? Mais junto, mais unido. A manhã de programações não é apenas um momento de descontração, mas também um espaço de desenvolvimento da identidade profissional dos alunos e momento ideal para formar network e conhecer mais sobre a área da estética. Aqui a gente começa a observar muitas coisas que são trabalhadas dentro da sala de aula, né? Em relação a habilidades, alguns alunos que são mais tímidos, alguns alunos que têm uma maior dificuldade de fala, e a gente começa a perceber outras possibilidades, né, e outras estratégias que nós, docentes, poderemos utilizar, né, para facilitar, enfim, o ingresso desse aluno logo mais no mercado de trabalho. A gente já traz um pouco do que é estética, né? A gente tem que tirar alguns momentos para fazer algumas quiz, brincadeiras, né, sobre estética, e também sobre a participação dos nossos a questão de regulamentação, leis, né, e até mesmo de associações que são ligadas à estética. A gente traz esse momento dentro da manhã de integração. O evento também promove um momento para novatos que ainda estão tentando se enturmar e formar novas amizades. É através de atividades, muita música e energia que o Centro Acadêmico e Coordenação buscam acolher os novos alunos de cosmética. Como centro acadêmico, a gente é a voz ativa dos alunos, né? Até para organizar a manhã de integração, nós passamos nas salas, a gente já conheceu a turma do primeiro semestre, a gente teve a oportunidade, junto com o professor Rômulo, de apresentar um pouco da universidade em sala de aula para eles e foram convidados para esse momento. Aqui também eles já se integraram, já participaram da customização, então é uma manhã festiva. E eles também já entraram no clima. Além de integrar aqueles que estão chegando, a manhã de integração também é um momento marcante para estudantes que estão concluindo o curso. Já participei de outros, desde quando eu entrei aqui, que participo das manhãs de integração. E para mim são momentos maravilhosos, onde traz essa união de todos os semestres do curso e também com outras turmas, porque teve outras integrações, que teve outros cursos.
Então, traz essa junção, traz essa união, essa conexão entre os alunos do curso. A manhã de integração do curso de Estética e Cosmética mostra como momentos de convivência também fazem parte da formação acadêmica. Mais do que receber os novos alunos, o evento fortalece o laço entre estudantes, professores e coordenação e contribui para construir uma trajetória mais colaborativa dentro da universidade. A Universidade de Fortaleza recebeu o evento de divulgação do livro Fortaleza Amada, obra publicada pela editora da UFC em celebração aos 300 anos da capital cearense. A publicação reúne crônicas de autores com diferentes olhares sobre a cidade, entre eles, uma aluna da especialização de escrita e criação daqui da Unifor. Quem foi conferir esse momento foi o nosso repórter Pedro Pinheiro. Um encontro literário reuniu autores e leitores para o lançamento do livro Fortaleza Amada, uma coletânea que reúne 163 autores em crônicas inspiradas na capital cearense. E Fortaleza completa 300 anos esse ano. E para começar as comemorações, eu não pude perder a oportunidade de conhecer esse livro, que contém muita memória e muita história da nossa capital cearense. O lançamento aconteceu na Universidade de Fortaleza e marcou o início de uma série de encontros dedicados à obra, que devem acontecer em diferentes locais da cidade, aproximando os autores do público. Quando eu converso com a minha mãe, com meu pai, quando eu tinha minha avó, que fazia bruaca, fazia tapioca para mim, para os meus primos, tem isso no texto. Sempre o vento estava presente na nossa conversa, sempre o vento está presente nas histórias. Se a gente visita uma casa, o que é destaque nessa casa? Se a casa é ventilada, se a casa tem janela. Se você está numa conversa, você pede para alguém abrir a porta, para o vento passar. Então, eu quis trazer as minhas vivências na família, tanto que quando eu escrevi, eu estava na rede, na minha varanda, sentindo o vento em mim. Então, foi essa a intenção e foi essa a inspiração também na minha família e nessas vivências que nós temos. Na crônica Ventos de Amor, Rafaele descreve a relação afetiva com Fortaleza, a partir de um elemento muito presente na cidade. No texto, ela escreveu que o vento é o símbolo do meu amor por essa cidade, presente da beira-mar ao cotidiano das casas fortalezenses. Quando a gente pensa em Fortaleza, a gente pensa no frescor, a gente pensa no calor, mas ele sempre está acompanhado de um aliado, de um companheiro, que é o vento. Então o vento ele não passa despercebido por nenhum de nós. E a minha ideia de trazer esse elemento na crônica era uma forma de democratizar o texto, de fazer com que todos os leitores se sentissem representados, porque todas as pessoas que ou moram ou visitam Fortaleza sentem o frescor do vento da nossa cidade. É impossível passar por aqui e não sentir o vento. Em Quintal às Avessas, Eduardo Dantas compara a cidade a uma grande extensão da própria casa. No texto, ele descreve Fortaleza como um lugar onde abro a porta para sair e já estou de novo em casa, no Quintal às Avessas. A crônica, a inspiração foi na infância, né? A infância, a vivência de Fortaleza nessa infância, a ressignificação dessa relação com a cidade, que é tão viva, que acolhe e ao mesmo tempo afugenta, que é como se fosse uma coisa viva que vai modificando a gente ao longo do tempo. Então, para mim foi uma experiência bem significativa, foi uma experiência trazida de uma forma inesperada, né, mas que estou completamente satisfeito de ter participado desse livro. Se você folhear o livro, você vai perceber que é um passeio pela cidade, né? Cada pessoa traz as suas memórias, os seus significados, as suas reflexões, e realmente é um grande passeio pelas pessoas, porque a cidade é feita de pessoas, então cada uma delas deixou um pouco de si ali, um pouco de cada pedaço da cidade, e eu achei essencial isso. Já em Saudade Bordada, Gabriela Dantas escreve sobre a relação emocional com a cidade e a sensação de partir e retornar. Em um dos trechos, ela descreve Fortaleza como uma cidade que guarda quem sabe olhar e sentir. Minha crônica, ela tem uma inspiração no crescimento, né? Como é amadurecer numa cidade como Fortaleza, como é crescer em meio às dúvidas, em meio a uma cidade como é tão pulsante como Fortaleza é, né? Então, toda a minha inspiração foi sobre o tempo e também o texto dialoga com artesanato,
com bordado e tem tudo a ver com a saída também de Fortaleza, essa saudade que Fortaleza borda no peito da gente quando a gente sai, né? E no texto também eu descrevo a orla de Fortaleza, né? Quando a gente sai de Fortaleza pelo avião, a última vista que a gente vê é a de Fortaleza. Então eu descrevo um pouco como é essa saudade de ver pela última vez a orla de Fortaleza e sair para o mundo, né? Eu acho assim, interessante do meu texto, porque esse meu texto já tem 20 anos, né? Eu escrevi, na época que minha filha nasceu, eu fiz uma série de textos, certo? 30 textos, homenageando o nascimento dela. E um deles foi Fortaleza dos anos 70, que na verdade é um painel de Fortaleza, como era Fortaleza nos anos 70, né? Então eu faço... Porque os anos 70 a Fortaleza foi um ano assim, muito importante, porque foi o ano que modernizou Fortaleza, né? Assim, Fortaleza nos anos 60 ainda era assim, uma coisa muito provinciana, né? Então muita coisa modernizou nos anos 70. Quando chegou nos anos 80 já estava praticamente moderna Fortaleza. Então foi uma década de muitas transformações na cidade, né? Então meu texto tenta realmente falar um pouquinho dessas transformações. Reunindo 163 autores com diferentes vivências, conhecimentos e diferentes fortalezas, o livro Fortaleza Amada transforma experiências e memórias em um retrato coletivo da cidade. Justamente no momento em que Fortaleza se aproxima da celebração do tricentenário. Matheus, eu fiquei sabendo que a Diretoria de Relações Internacionais promoveu mais um evento para os estudantes intercambistas. Esse acontece todo semestre, promove o intercâmbio e o programa de dupla titulação. Eu não quis ficar de fora e fui lá acompanhar, né? Me conta como foi. Olha só essa matéria que eu preparei. A internacionalização é uma realidade na rotina acadêmica da Universidade de Fortaleza. Estudantes brasileiros e estrangeiros podem contar com o apoio da Diretoria de Relações Internacionais para aprender mais sobre programas de dupla titulação e intercâmbio acadêmico. E é por meio desse apoio que acontece a Feira das Nações, um evento que promove a troca cultural entre os alunos da Unifor e prepara o ambiente acadêmico para receber estudantes de diferentes países. Esse evento, a Feira das Nações, é um evento já que faz parte do calendário de eventos da Universidade de Fortaleza. E todo semestre, com os novos alunos estrangeiros que a universidade está recebendo naquele semestre, a gente organiza esse momento, né, de interação com os alunos estrangeiros e alunos Unifor, principalmente aqueles que pensam em fazer um intercâmbio, porque concilia também um período de inscrição do programa de intercâmbio acadêmico, que estamos com as inscrições abertas até o final desse mês, até o dia 31 de março, tanto para o intercâmbio regular quanto para o duplo diploma. A internacionalização do ensino superior integra dimensões globais e interculturais às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Também traz um impacto significativo na vida de diversos alunos. A gente percebe que existe uma interação, eles acabam criando vínculos de amizade também e que fica para o resto da vida. A gente percebe que muito aluno que foi bari deseja fazer um intercâmbio e geralmente vai para a universidade daquele aluno que ele foi bari aqui. E a gente, né, tem muito carinho por todos esses programas que a universidade organiza, prepara, para que haja mesmo essa interação entre o aluno nacional, o aluno Unifor, com o aluno estrangeiro que está aqui. E além das disciplinas em inglês, né, que eles podem fazer aulas, o aluno Unifor pode fazer disciplinas em inglês em casa, né, aqui dentro da universidade, e está em contato também com esses alunos estrangeiros. Eu vou tentar responder em português. Então, eu quero descobrir uma cultura nova, uma vida muito diferente da Alemanha, e então eu vou para o Brasil. Everyone tries to help you out. You get invited. Tem muitas coisas diferentes. Primeiro, o clima. Aqui você pode ir à praia todos os dias, se não estiver chovendo. Mas eu diria que os brasileiros são bem mais abertos que os alemães. Então é mais fácil conversar com eles logo de cara. E isso tem me ajudado muito a me integrar na cultura. A comida tem um sabor diferente. Até o açúcar no café é diferente. Mas são várias pequenas coisas que acabam fazendo uma grande diferença. O que eu quero levar comigo, com certeza, é o idioma.
Espero continuar estudando português quando voltar para a Alemanha. E também quero manter contato com os amigos que fiz aqui. Além disso, eu gostei muito dos cursos aqui na Unifor. Tem sido uma ótima experiência interagir com os professores. Aprendi bastante. Então isso é algo que com certeza eu vou levar comigo quando voltar para casa. E além disso, provavelmente amizades para a vida inteira, em um país ao qual eu sempre posso voltar. Para fortalecer essa integração, a universidade também conta com o Buddy Program. Por meio da iniciativa, estudantes brasileiros auxiliam os intercambistas no processo de adaptação acadêmica e cultural, facilitando a vivência no Brasil. A gente ajuda muito eles na questão do idioma, então a gente leva eles para os lugares, leva eles para conhecer os lugares, a gente faz muito esse processo de mostrar para eles os pontos turísticos e dar esse suporte também, né, falando português, que muitas vezes eles não falam nada, então a gente dá esse suporte tanto levando para os lugares, quanto traduzindo algumas coisas para eles, mostrando o que a gente gosta na nossa cidade, na universidade também. E esse momento de hasteamento das bandeiras, esse semestre estamos com 5 países diferentes, né, com 22 alunos, homenageando esses alunos, as nossas instituições parceiras, né, e registrar esse momento que ele é bem único. E tudo isso é também para um pouco da internacionalização em casa, né, que a gente procura. A Universidade de Fortaleza tem investido bastante nas ações de internacionalização em casa. E agora acontece o hasteamento de bandeiras aqui na Feira das Nações, mostrando como a Universidade de Fortaleza está cada vez mais internacional, promovendo uma troca de culturas entre estudantes brasileiros e estrangeiros. Mais do que apresentar oportunidades acadêmicas, a Feira das Nações reforça a importância da convivência entre diferentes culturas dentro da universidade. Uma experiência que amplia horizontes e fortalece a formação global dos estudantes. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade de Fortaleza retomou os atendimentos presencialmente no campus. Entre os serviços oferecidos estão orientações sobre declaração do imposto de renda de pessoa física, regularização do CPF, consulta de dívidas e pendências fiscais, além de apoio em demandas relacionadas ao microempreendedor individual. Os atendimentos são realizados mediante ao agendamento e acontecem na sala 3A do Bloco R da Universidade, em horários específicos durante a semana. Marcele, eu fiquei sabendo que os alunos do curso de moda da Unifor foram participar de mais uma edição do Moda One Day, um evento que promove a imersão no mundo da moda. É verdade, e quem esteve por lá pôde participar de oficinas e trocar ideia com os profissionais que já estão na área. Quem foi acompanhar tudo foi a Lara Beatriz. Olá pessoal, eu sou a Lara Beatriz, estudante de moda da Unifor. Hoje eu estou aqui marcando presença no Moda One Day, um dia repleto de oficinas e encontros exclusivos com os profissionais do mercado da moda. Além de toda essa experiência, esse evento é importante para criar conexão com os profissionais e com os alunos. Vem comigo conferir! O Moda One Day é uma ação do nosso curso que visa justamente trazer um contato da academia com o mercado. Então, durante um dia, os nossos alunos eles vão ter oportunidade de ter imersões em oficinas diferentes que são realizadas e mentoradas por profissionais renomados do mercado. Então, é um momento de network, de aprendizado, de troca de experiência e também de muito aprendizado. A gente está voltando, graças a Deus, à questão das manualidades, né? Voltar a sentir as coisas, experimentar, a fazer, né? A costurar o ponto a ponto. E isso é fundamental, porque a gente estava partindo muito para um lado todo digital e esquecendo essas nossas raízes. Gosto muito do bordado, né, que é o tema da oficina, bordado experimental, e a gente trazer ele junto com a aquarela. Então são duas paixões, né, você poder tanto trabalhar com a aquarela, criando estampas, como trazer o bordado como interferência criativa, né, criando uma tridimensionalidade para aquela estampa.
eu acho que o comportamento do consumidor é o que muda tudo, né? Hoje estamos numa geração super fit, uma geração super saudável, uma geração que quer cuidar mais de si. Então, não é que a gente vai na mesma onda, mas é que a gente precisa entender como que o público está se comportando, tanto com as coisas ruins que acontecem, tanto com as coisas boas que vêm se chegando. Eu, como stylist, né, eu preciso realmente estar super antenado com o que está acontecendo. Então, eu gosto de... O meu trabalho de pesquisa é feito em cima do cotidiano, na verdade, né, e eu gosto muito de pesquisar em plataformas, em sites que eu curto, né? Acho que a internet tem um papel fundamental nesse meu processo de pesquisa, né? E eu gosto muito da vida real também, né? Eu acho que me traz muita informação, né? E como eu trabalho com roupa, né? Eu gosto da coisa de ver a roupa, de tocar no tecido, né? De fazer pesquisa em cima de novas formas, de novas matérias-primas, mas é basicamente assim. Eu fiz a oficina de styling, eu acho que foi muito legal, foi muito interessante conhecer o trabalho do Marcos e acho que abriu várias ideias na minha mente. Toda essa questão do styling é uma área que eu quero participar também. Eu gosto de fazer o styling, por mais que seja para alguém conhecido, para um trabalho da faculdade. Eu acho muito legal. Eu acho que é uma área da moda que pode ser mais diversa e, enfim, eu estou tentando também uma oportunidade, como ele falou, de assistente de styling. Então essa oficina para mim foi perfeita por isso. Espero que vocês tenham curtido o Modo On comigo. Tivemos a oportunidade de acompanhar esse evento tão importante para a universidade e para os alunos do curso de moda. Eu fico por aqui, mas não deixem de ficar ligados no canal da TV Unifor. Até a próxima! E mais uma edição do Caminhão do Cidadão chega à Unifor para a emissão de documentos gratuitos. Você que precisa tirar a nova identidade, o CPF e até a carteira de trabalho, essa é a oportunidade perfeita. É só conferir essa matéria para saber como essa ação funciona. A Universidade de Fortaleza recebe no dia 12 de março a unidade móvel do Caminhão do Cidadão. A iniciativa é realizada pelo Escritório de Prática Jurídica da Unifor, em parceria com a Secretaria da Proteção Social do Governo do Ceará, e tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais. A gente pode considerar que consolidar essa parceria, né, com a SPS é essencial para que a gente realmente possa contar com a presença, né, da equipe do Caminhão do Cidadão para esse atendimento. Por quê? Porque o cidadão, a partir desse documento de identidade, ele vai ter acesso e garantir a outros direitos. Entre os serviços ofertados estão a emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional, a primeira via do CPF, a emissão do atestado de antecedentes criminais e o cadastro da Carteira de Trabalho Digital. Eu tive que levar apenas o meu documento de identidade antigo e também a minha certidão de casamento. Foi super receptivo, foi bem tranquilo. Foi aquele processo assim, muito rápido. O meu foi na parte da tarde. E também para receber o documento, foi menos de 30 dias, já ligaram para mim, eu vim aqui na recepção da EPJ e recebi. A presença do Caminhão do Cidadão no campus reforça a importância de iniciativas que aproximam os serviços públicos da população, ampliando o acesso à documentação e contribuindo para a garantia de direitos básicos de cidadania. Pessoas interessadas em obter o documento, certo? E isso tudo vem a facilitar esse acesso. Por quê? Porque o caminhão ele está no campus da universidade. Então, as pessoas só precisam se dirigir para cá, para a universidade, né, no dia agendado, tá? Com a documentação necessária, que no caso é uma certidão de nascimento atualizada, né, o documento
original e a cópia em bom estado, em perfeito estado, sem rasuras, um comprovante de endereço e está em situação regular com o CPF, com a situação do CPF, né? E aí a pessoa, comparecendo aqui para esse atendimento, ela vai conseguir obter uma senha para esse atendimento, a equipe do caminhão vai fazer a triagem dessa documentação para ver se está tudo ok. A ação acontece no estacionamento lateral do Bloco Z, onde funciona o escritório de prática jurídica da Unifor. O atendimento será realizado das 9 da manhã às 3 da tarde, com distribuição de senhas no início da atividade. Marcele, você soube que teve a primeira residência artística da Unifor? Soube sim, no último Mundo no Campus a gente pôde conferir um pouquinho do que aconteceu, mas ainda tem muito mais, né? Isso aí, a nossa repórter Kailane Garcia trouxe outra matéria mais do que especial para a gente não ficar de fora de tudo que aconteceu, né? Vamos ver junto então. Em uma cidade como Fortaleza, o sol intenso e as altas temperaturas fazem parte da rotina dos moradores. A busca por espaços com sombras, em terminais, paradas de ônibus, calçadas e outros pontos da cidade se torna uma necessidade cotidiana. Foi a partir dessa realidade que a artista interdisciplinar Marinagem desenvolveu uma pesquisa que relaciona a presença de sombra na cidade ao conceito de justiça climática. O estudo foi apresentado na primeira residência artística internacional da Unifor. Já vem um tempo que eu pesquiso sobre o calor e quando eu vi a chamada da residência que era sobre o mormaço. E eu falei, bom, isso tem muito a ver com a minha pesquisa e eu vi que era em Fortaleza, então eu fui pesquisar Fortaleza, porque eu nunca tinha vindo em Fortaleza e entender a questão do mormaço na cidade. E fui pesquisando e achei várias imagens das pessoas esperando um ônibus num filete de sombra assim, no poste, e que isso acontece em várias cidades do Brasil também, não é só Fortaleza. E comecei a pensar, nossa, assim, a sombra ela é acessível? Né? Quem realmente tem o direito à sombra? O que é a sombra? Né? A sombra é um recurso? A sombra é uma estrutura? E, então esse foi, digamos, a pergunta guia do projeto. Todos os processos com a Mari foram muito importantes. Na cidade, a gente fez uma grande programação, na qual eu coloquei a artista em contato com museus, espaços culturais, galerias, artistas, ateliês. Então, foi um momento de imersão para a artista poder se conectar com o nosso território. Mas, para além dos seus atores, agentes e instituições, eu também pude colocar a artista em contato com as histórias, com os sabores, com a cultura, com as nossas tradições, com os nossos saberes ancestrais. Com uma trajetória marcada pela experimentação interdisciplinar, Marinagem desenvolveu durante a residência um processo criativo que conecta dados, inteligência artificial e conhecimento comunitário. A artista investigou como os ambientes digitais e naturais se entrelaçam na sociedade contemporânea, e suas obras exploraram paisagens que revelam tensões entre tecnologia, clima e urbanização. É um resultado que ele foge do convencional, né? Isso é sempre muito bem-vindo. É o que as revistas científicas nos cobram, né, enquanto pesquisadores, é o que a sociedade nos cobra, o que, enfim, o governo e empresas têm cobrado centros de pesquisa, criatividade, inovação, e isso com certeza auxilia. Nesse sentido, a extensão universitária ela tem um papel fundamental, porque a extensão ela tem essa possibilidade, ela vem para isso, para trazer esses saberes acadêmicos, dialogar com os saberes externos e colocar isso para a comunidade. No dia 23 e 24 de fevereiro, a primeira residência artística também foi marcada pela apresentação dos trabalhos desenvolvidos desde fevereiro de 2025. Trazendo uma experiência de maior imersão para o público, a artista Marinagem, no segundo dia das palestras, também recebeu os participantes com um menu pensado e criado pela chefe e pesquisadora Geórgia Goiana, a partir da relação entre o verde das árvores e as sombras proporcionadas por elas. A gente alinhou as ideias através de uma reunião, né, onde a própria artista plástica, né, expôs o seu desejo de fazer com que a sua residência artística internacional conversasse com os alimentos que estavam expostos na mesa.
E aí, como uma mestre em gastronomia e pesquisadora em alimentos que sou, eu fui em busca, né, desses alimentos que pudesse ter esse reflexo de cores, né, que pudesse trazer dentro da composição que estaria montada na mesa, né, as cores expressando essa parte da arte, nessa parte artística que a Mari me apresentou. A princípio, a minha pesquisa ela tinha uma escala cromática laranja, que eu estava falando sobre o calor, né, sobre essa questão da sombra como conforto térmico, e o sol, né, como esse laranja, e no meio do projeto, né, como é muito comum assim num projeto de arte, o projeto foi para outro caminho em que eu olhei para as árvores. E daí eu falei, não, então na verdade eu quero fazer um catering que além de ser todo verde, ele seja uma colaboração com o que tem em Fortaleza, o que tem no Ceará. Como o projeto, o título é Direito à Sombra, então o interesse da gente era estudar como que a sombra estava distribuída dentro do espaço da cidade de Fortaleza. Então os dados que a gente precisa é o que gera sombra, então são prédios, casas, a altura delas, a forma delas e a distribuição e tamanho das árvores. A pesquisa também integrou o projeto ST Arts Buentech, uma iniciativa que aproxima artistas, pesquisadores e comunidades em diferentes territórios. A proposta incentiva novas formas de pensar sustentabilidade a partir do diálogo entre saberes tradicionais e inovação tecnológica que está cada vez mais inserida no nosso dia a dia. Nesse contexto, a arte se torna ferramenta para imaginar futuros mais resilientes, além de ampliar o debate sobre justiça climática nas cidades. Eu acho que são os diálogos, né, que são construídos. Pensar na mudança climática, pensar em como isso afeta a nossa vida, a vida da comunidade acadêmica e também olhar para a sombra e para quem realmente recebe sombra, quais são os bairros que têm mais sombra, que a gente sabe que são os bairros mais de uma classe mais alta, enquanto a periferia tem menos sombra, o que coloca as pessoas em um contato maior com o sol, em um contato maior com a insolação. Eu acho que é pensar essa sombra também como um marcador social, também como um marcador econômico. Esse projeto ele tem uma capacidade muito grande de fazer conexões que normalmente a gente nem percebe e que essas formas de dialogar que são colocadas, elas permitem que as pessoas se interem do assunto de uma maneira muito mais agradável do que uma apresentação formal. Eu acho que esse formato, quase que de uma roda de conversa, permite que a gente se intere do assunto de uma forma muito agradável. A Universidade de Fortaleza abriu a pré-inscrição para o processo seletivo do semestre 2026.2. Ao todo, são ofertados 37 cursos de graduação presencial, distribuídos em 4 áreas de conhecimento: tecnologia, comunicação e gestão, saúde e jurídica. Os interessados em cursar medicina também já podem realizar a pré-inscrição. Para mais informações sobre o vestibular, acesse unifor.br. Agora é a hora do nosso quadro Campus em Foco, onde você fica por dentro de tudo que acontece aqui na universidade. Quem comanda o quadro é a nossa repórter Tailana Braga. Oi pessoal, eu sou a Tailana Braga e o Campus em Foco chegou com novidades fresquinhas. Quer ficar por dentro de tudo que vai rolar? Então chega mais que eu te conto. O curso de enfermagem da Universidade de Fortaleza realiza a cerimônia da lâmpada. O evento visa acolher os alunos do semestre 2026.1 da graduação. A solenidade acontece no auditório da Biblioteca da Unifor no dia 12 de março, às 19 horas. O momento dá as boas-vindas aos alunos, professores e familiares, informando sobre as atualidades da profissão, além de esclarecer informações sobre o curso e a universidade. E para finalizar, o curso de Estética e Cosméticas da Unifor promove uma agenda de eventos ao longo do primeiro semestre de 2026. A programação inclui a manhã de integração do curso de Estética e Cosmética, no dia 5 de março, às 8 horas. Já a cerimônia do jaleco e a certificação intermediária estão marcadas para acontecer no dia 14 de abril, às 17 horas, no auditório da biblioteca.
o Meet Estética e Cosmética e o Fórum de Egressos estão marcados para o dia 29 de abril no auditório da biblioteca. Será um espaço de troca de experiências, atualização profissional e fortalecimento do vínculo com ex-alunos. Pessoal, o Campus em Foco dessa semana fica por aqui. Mas não se esqueça de seguir as redes sociais da nossa TV e também da Unifor para vocês ficarem sabendo de todas as notícias. Até a próxima! A medicina também pode ser um espaço para escuta e cuidado. Na Universidade de Fortaleza, uma professora tem se destacado ao unir ciência, arte e humanização na prática médica. Quem ouviu mais sobre essa trajetória foi a nossa repórter Marcele Feitosa. E agora você vai conferir uma entrevista exclusiva com Paola Torres, médica e professora da Unifor. Oi pessoal, eu sou Marcele Feitosa e eu estou aqui na Cordelteca Maria das Neves Batista Pimentel. Não por acaso estou com a professora Paola Torres, que é cordelista, professora de medicina e recentemente homenageada no Prêmio Rio Mar Mulher. Professora, boa noite, muito obrigada por estar aqui. Boa noite. Eu é que agradeço a vocês por estar aqui nesse lugar que eu amo, né, a Cordelteca. Professora, vamos começar falando do prêmio no qual a senhora vai ser homenageada. O que significa para a senhora, com tantos anos de trajetória, ganhar o prêmio, a homenagem do Prêmio Rio Mar Mulher? Olha, receber um prêmio é empolgante, é estranho, é muita coisa ao mesmo tempo. Você fica se sentindo, no primeiro momento você fica entusiasmado, eu fiquei muito alegre quando me comunicaram que eu ia receber. Depois você vai refletir sobre a sua trajetória. Eu acho que a importância de receber um prêmio é você refletir sobre a sua trajetória e também refletir sobre a trajetória de todas as pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou. Então, como professora, eu me lembro de todas as minhas professoras, de todas as mulheres que foram minha referência, que a gente está falando de um prêmio no mês da mulher, no mês de março, né? Um prêmio Rio Mar Mulher. Também fui pesquisar a trajetória das outras homenageadas que vieram antes de mim, das homenageadas que são minhas companheiras nessa homenagem, que somos 10 homenageadas, né? Nesse momento que são 100 mulheres, completa esse ano 10 anos do prêmio e fecha 100 mulheres homenageadas. Então, é um momento de parar, de refletir, de analisar a trajetória, de agradecer e de pensar em tudo que você fez, em tudo que você pode fazer também a partir de uma premiação dessa. Então, é isso, acho que foi isso. E voltando agora um pouco para o início da sua trajetória, como a senhora despertou interesse pela medicina, pela literatura de cordel? Pela medicina eu nem sei, porque eu acho que desde que eu me imagino fazendo alguma coisa, né, nas minhas brincadeiras de infância, eu já brincava de médica, né? Então, assim, o meu pai era bancário e ele trazia para casa papéis para reciclar, papéis que o banco não ia mais precisar, e eram blocos, assim, né, numa época que não existia computador, que não tinha impressora, que não tinha nada disso. Então, todos aqueles papéis que passavam da validade, eles tinham que ser descartados. O papai levava lá para casa para a gente escrever, desenhar. Então, eu me lembro de fazer com aqueles papéis blocos de receituário. Então, eu sentava, ficava atendendo pacientes imaginários, de modo que agora, quando eu estou atendendo no meu consultório, eu digo, eita, agora é na Vera, né? Eu não estou mais brincando. Não é mais uma brincadeira, agora é na Vera. Então, eu me lembro desde muito cedo essa vontade de exercer a medicina. Nem sei por quê, porque na minha família não tem médicos, né? Mas eu acho que brota de uma vontade muito grande de realmente ajudar pessoas em situação de sofrimento, né? E a literatura de cordel vem de uma família que sempre gostou muito de literatura de cordel. Então, a minha avó, ela adoeceu de tuberculose e quando ela estava doente, ela faleceu com tuberculose. E no Recife, Pernambuco, quando ela estava internada no hospital durante as suas jornadas longas de internação, quem aparecia aos domingos eram os folheteiros levando os romances de cordel. A gente está falando de 1949, 50, 51, 52, onde no Brasil profundo todo mundo era iletrado. Poucas pessoas eram alfabetizadas. Continua mais ou menos assim em alguns locais. Mas aí a minha avó, como sabia ler, como era uma leitora, lia para aquelas pessoas que estavam internadas junto com ela, romances de cordel. E esses romances minha mãe herdou e eu herdei, e daí surgiu a paixão, desde sempre, também desde a infância, pela literatura de cordel, pela rima, pela métrica, pela oração, pelas grandes histórias de cordel. Então é isso.
E a senhora, como professora, como essa visão artística auxilia dentro de sala de aula no ensino da medicina? Quando a gente pensa na medicina, né, a medicina não é passar remédio, a medicina não é fazer uma cirurgia, a medicina não é fazer um exame, a medicina é o encontro de dois seres humanos, onde um tem potencialidade de ajudar o outro que está numa situação de sofrimento. Então, nisso reside uma arte de fazer medicina, é desafiadora, porque o ser humano é singular. Cada encontro tem uma singularidade, é permeado de singularidade. Nunca, por mais que o médico faça somente aquele mesmo exame, nunca ele vai fazer 2 exames iguais, nunca você vai ver 2 histórias iguais de diabetes. Então, a arte, não somente na vida, mas também no exercício da medicina, ela é essencial, porque a arte traz essa visão de singularidade, essa visão fresca, essa visão única. Quando um artista ele vai fazer qualquer obra, ele tem que estar aberto a ver o que é que vai surgir daquele produto dele. Então, fazer medicina com arte e trazer arte para a medicina é encarar que o encontro humano tem que ser permeado de arte. Com certeza, professora. A senhora também é criadora do Núcleo de Medicina Integrativa da UFC. Isso. Como esse projeto contribui para a formação dos estudantes? Pois é, o Núcleo NUME, né, que é o Núcleo de Medicina Integrativa, foi o primeiro núcleo de medicina integrativa dentro de uma universidade pública do Norte e Nordeste, né? A gente aqui na Unifor, nós já tínhamos trilhas, onde nós também utilizávamos as práticas integrativas e complementares em saúde, que são parte de uma política nacional que existe no Brasil desde 2006. Então, eu acho que isso faz com que os médicos sejam mais bem informados, porque, por exemplo, 80% dos pacientes que têm um diagnóstico de uma doença crônica, como câncer, como Parkinson, como fibromialgia, como outras, Alzheimer mesmo, asma, todos esses pacientes que vão enfrentar longas trajetórias de doença, eles com certeza querem se instrumentalizar para trazer mais qualidade às suas vidas. Então é isso que o Núcleo de Medicina Integrativa traz para os pacientes e para os estudantes, para os jovens médicos, é refletir sobre o que é que eu posso acrescentar para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que têm que enfrentar doenças longas, diagnósticos complexos e que têm grandes desafios nas suas vidas, entendeu? Então, as práticas integrativas trazem isso, uma possibilidade das pessoas que estão nesse enfrentamento trazer mais qualidade para as suas vidas. Professora, e que mensagem a senhora pode deixar, principalmente para as mulheres, né, homenageando as mulheres, que desejam seguir nessa área da saúde, da ciência, de pesquisa? Pois é, eu vou deixar 2 mensagens. Uma mensagem é o seguinte, quando a gente pensa no universo do feminino e da mulher, a gente tem que pensar em todas as mulheres que possibilitaram que nós estivéssemos aqui. Eu, uma mulher de quase 60 anos, que foi uma menina do interior, que estudei em escola pública e que consegui chegar a uma cátedra dentro das 2 universidades mais importantes, talvez do Norte e Nordeste. A Universidade de Fortaleza, a Unifor e a Universidade Federal do Ceará. São 2 grandes universidades. E a gente tem que pensar que há um século atrás quase não existiam mulheres dentro da universidade. Imagina mulheres no protagonismo, como nós, muitas mulheres, estamos atualmente. Então, as meninas, elas têm que pensar nisso, têm que acreditar nos sonhos delas, acreditar que é possível ter uma carreira, sim, de cientista, de pesquisadora, de pensadora. Tem que pensar que as mulheres devem pensar o mundo, porque com certeza, os homens que me perdoem, mas um mundo pensado por mulheres, com certeza é um mundo bem melhor, bem mais justo, menos violento, mais pacífico, mais pacificado. Então eu acho que o mundo pensado por mulheres é um mundo que tem essa possibilidade de ser um mundo com muito mais humanismo. Agora eu deixo a minha segunda mensagem, que vai em verso, né, de cordel, que diz assim: pro doente importante é a presença, necessita que alguém lhe dê alento, é melhor cama quente que relento, e o afeto compensa a indiferença. O doutor é mais forte que a doença, a bondade deve compartilhar, alegria e amor deve espalhar, dando à vida o valor e a garantia, medicina, cordel e cantoria. É remédio que veio para curar. É isso aí, gente. Arte faz a diferença
medicina sem arte é medicina sem humanismo. Então vamos acreditar na ciência, na medicina, na arte e simplesmente na bondade que todo médico deve ter para espalhar para os seus pacientes, para os seus alunos e para o mundo. Muito obrigada, professora Paula. Queria dar os parabéns para a senhora por receber sua homenagem. Obrigada. Foi muito, muito, muito bom ouvir a sua história e obrigada por compartilhar ela com a gente. Eu é que agradeço, gente. Gostaria de agradecer a você que nos assistiu até aqui e dizer que para acompanhar mais conteúdos exclusivos como esse, basta acessar o YouTube da TV Unifor. Até a próxima! Até a próxima! O Nosso Mundo no Campus dessa semana fica por aqui. Agradecemos a presença de todos e até o próximo. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na universidade. Até a próxima!